Queridos, a paz do Senhor, esse é só a ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. E nós estamos tratando nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2023, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já estudamos 2 lições falando sobre avivamento e hoje nós vamos falar desse avivamento no Novo Testamento. O textual da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 a 15. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. O primeiro, apresentar o avivamento nos evangelhos. Segundo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E terceiro, conhecer o avivamento nas epístolas e também no Apocalipse. Comigo, o professor Joás, nós estamos na terceira lição. Nessa lição nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. A lição de semana passada nós falamos do avivamento no Antigo Testamento e a primeira lição nós falamos do avivamento espiritual, num contexto panorâmico de toda a Bíblia e até mesmo nos tempos modernos. Nós vamos chegar na última lição, a lição de número 13, falando aviva ao Senhor a tua obra. Mas até chegarmos lá nós vamos falar do avivamento em vários níveis, em várias características, em pontos diferentes, em lugares diferentes. Hoje nós vamos falar do Novo Testamento. É uma lição muito boa para a gente parar, pensar, discutir e rever alguns conceitos dos nossos dias também, né? O Novo Testamento, né, pastor, traz o registro do maior avivamento que já aconteceu na história e veio produzido pelo próprio Deus que se encarnou, né, que fez morada, tabernaculou entre nós. E no registro aqui da nossa leitura bíblica e também do texto áureo, né, nós vemos o maior exemplo, né, que ele mesmo diz que aquele que provasse da água que ele tinha para oferecer, né, seria como uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade, né, então jamais teria sede de novo. Então esse é o avivamento genuíno, né, e é o maior avivamento de que se tem registro, né, você ter uma vida nesse nível, né, que transborda em vida para outras pessoas, né, como uma fonte que jorra vida, né, e se espalha ao redor, né. Essa promessa é uma promessa de um avivamento sem precedentes na história, né, e que tem como base a própria palavra, né? Porque se a gente olhar os melhores comentaristas, os melhores exegetas, eles vão fazer uma referência aí dessa água que vai trazer para nós essa ideia de que o que Jesus está oferecendo é um lavar pela palavra, né? De modo que essa pessoa mesmo, transformada pela palavra dele, de Cristo, né, pelo Evangelho, se torna uma fonte, né, para outras pessoas, na medida em que espalha essa fonte transformadora e que produz avivamento, né, conforme vai reproduzindo essa palavra, né, que transformou a vida dela, né. Então esse Evangelho de João, capítulo 4, é central e é essencial para essa aula, né, para essa lição do avivamento no Novo Testamento, porque ilustra, né, como o Senhor trabalhou, né, na história, na igreja primitiva e daí em diante, né, no cristianismo de forma em geral, produzindo esse avivamento, né? Muito bom. Bom, vamos entrar na nossa lição, professor. Nós vamos falar aqui no primeiro capítulo, avivamento dos evangelhos, depois o segundo capítulo, avivamento em Atos dos Apóstolos, e o terceiro capítulo, quando a gente vai encerrar, nós vamos falar nas epístolas e também no Apocalipse. É uma lição muito grande para ser discutida em pouco tempo, né? Mas nós vamos dar uma visão panorâmica dessa lição aqui a todos que estão nos acompanhando. Introdução. Nessa lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante os homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa glória
gloriosa mensagem por meio das epístolas e livros. Então nós vamos ver aqui que a maior mensagem que nós já ouvimos, que o ser humano pôde ouvir, ou que poderá ouvir, é a mensagem das boas novas, do Evangelho, que foi trazida por Cristo. Disso aí nós não temos dúvida, né, professor? Isso aí está muito claro. Com certeza, né? E todo avivamento genuíno, ele vai partir desse princípio, né? De ouvir o Evangelho, né? Entender o Evangelho e reproduzir isso em forma de vida que brota do próprio Evangelho, né? Esse é o avivamento verdadeiro. Muito bom. Vamos lá então. Avivamento nos Evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para a missão gloriosa entre os homens. Avivamento em João, nós estamos falando aqui do Evangelho, tá? O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não consideramos esse Evangelho como um Evangelho sinótico. Já explicamos aqui o que é Evangelho sinótico, né? São evangelhos semelhantes, falados de forma amplamente, são evangelhos semelhantes mesmo, eles são próximos, mas narrados de uma forma diferente, né? Isso não altera o conteúdo, são evangelhos bem parecidos. O de João não, o João tem uma conotação diferente de Mateus, Marcos e Lucas. O João tem uma preocupação diferente com o Evangelho de Cristo. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas se preocupam em demonstrar o reino que havia chegado na pessoa de Cristo, né? Demonstrar sua humanidade e muitas vezes sua divindade também, mas o foco deles estava no reino, né? E aí cada um com seu público-alvo, né? Esses evangelhos foram endereçados a um público, né? Cada um deles. Então o foco é demonstrar o reino para aquele público específico, mas fazendo isso, eles têm muitas semelhanças entre si, né, os 3, por isso são chamados sinóticos. João, ele demonstra também, né, o reino, mas o foco dele, desde o começo, está em demonstrar a divindade de Cristo, né? Ele, desde o começo, ele parte, né, a narrativa do Evangelho parte desse princípio de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Ele estava com Deus no princípio, ele participou de toda a criação, nada foi feito sem ele, né? Então ele demonstra também a humanidade de Jesus, o seu reino e tudo mais, mas o foco está na divindade de Cristo. Então ele se mostra um pouco diferente na questão do foco desses outros 3, né? Por isso não está nessa categoria dos sinóticos. Muito bom. E quando a gente fala do Evangelho de João, professor, é muito bom lembrar isso aí. Eu sempre falo dos evangelhos sinóticos, se alguém perguntar assim, mas me dá aí um ponto de equilíbrio, um ponto assim que a gente consegue ver nos evangelhos sinóticos. Eu falo que Mateus, Marcos e Lucas, eles narraram as mesmas histórias de um ponto de vista diferente, mas isso não altera. É como se ele falasse assim, ó, na sinagoga tinha 10 cadeiras, Mateus falasse assim, aí vem Marcos assim, ó, na sinagoga tinha 10 cadeiras, sendo 5 à direita e 5 à esquerda. Aí vem Lucas, ó, mais detalhista, tinha 10 cadeiras, 5 à direita, 5 à esquerda, e a sinagoga era frequentada por homens. Não mudou o contexto, ele especificou o que era, mas de uma forma diferente. Os evangelhos sinóticos têm essa prerrogativa. São fatos semelhantes, fatos iguais, mas narrados de uma forma diferente. Não há contradição na Bíblia. Sim. É bom a gente lembrar isso aí, sempre falar. Bom, falamos aqui do João. João tem detalhes aí, por exemplo, na ressurreição de Jesus, professor. João narrou esses fatos assim, com tanto detalhe, com tanta peculiaridade que difere dos outros 3 evangelhos sinóticos. Por exemplo, na ressurreição de Jesus ele fala que as faixas murcharam, que o lenço que estava enrolado na cabeça de Jesus foi deixado à parte. Tudo isso aí tem um significado dentro do Evangelho. Então João tem uma mensagem bem cristocêntrica, não que os outros não tenham, mas ele fala de mais detalhes. Em João você pode ver
esse foco, né, de forma bem clara nas declarações de Jesus, do tipo eu sou, por exemplo, né? É em João que você vê Jesus dizendo eu sou o pão da vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, no Evangelho de João, que tem esse foco de mostrar que ele é o Filho de Deus, né? Isso é evidente o tempo todo. Um tipo de texto áureo aí, né, considerado assim pelos comentaristas, João 20, verso 30, né, e 31, a gente vê isso bem mais claro ainda, né? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só, esse texto é sobre avivamento, esse texto é sobre a divindade de Cristo, esse texto é sobre a messianidade de Cristo, né? E é sobre avivamento, porque qualquer um que crê, né, nesses sinais, crê que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, qualquer um que crê vai ter vida nesse nome, né, que ele está crendo. Então, essa é a própria definição de avivamento, ter vida, né? Para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é considerado um texto chave para compreender João, né? Lá no capítulo 20, né? E mostra todos esses detalhes e esse foco do evangelista, né? Muito bom. Vamos lá, professor. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Em Mateus a gente vê muitas parábolas de Jesus, né? Por exemplo, Mateus 13 nós vemos aí 7 parábolas de Jesus. Uma das principais, né, estão lá. Os outros evangelhos também têm parábolas, mas Mateus tem a preocupação de mostrar o reino de Deus, de revelar quem é o rei desse reino, quem é o comando desse reino. E Mateus deixa isso muito claro para os judeus e depois para o mundo. Mas ele queria mostrar, no sistema antigo, no sistema mosaico, já havia profecias e mais profecias apontando para esse momento do reino e do rei também. E os judeus não acreditaram nisso, né, professor? Mateus é o evangelho do reino, né? Qualquer um que quiser compreender o reino messiânico, né, terá que se aprofundar na leitura, no estudo desse livro, porque você vê mais de 30 vezes, né, reino aparece aí, e ele é o evangelista que registra que o reino já chegou, que o reino já veio, que o reino já está entre os cristãos, entre os seguidores de Cristo, né, como uma degustação, né, daquele reino que virá, né, aquele reino messiânico que a gente tanto falou no trimestre passado, né, e essa lição, para quem tiver presencialmente nas classes, nós vamos relembrar muito, né, o trimestre passado, né. É impossível falar de João 3 e não lembrar lá de Ezequiel 36, né. Aquela água que Jesus faz referência já foi profetizada lá em Ezequiel, né, para trazer um avivamento para o povo de Deus, para a nação escolhida, e esse avivamento se espalharia por toda a terra, né, e Deus prometeu esse avivamento há séculos atrás, né, e isso tem sido uma realidade desde o começo do cristianismo, desde a fundação da igreja, né, isso tem sido uma realidade, porque Deus não tarda em cumprir as suas promessas, né? Muito então, esse avivamento que pode se ver na vida de qualquer um que anda com Deus, que segue a Cristo sinceramente, né, pode ver que essa pessoa tem um estilo de vida diferenciado, né? Você vê mais vida numa pessoa assim do que em qualquer outra pessoa, né? Então isso já é uma degustação do reino que está por vir. Muito bom. Vamos lá, o avivamento, ponto 3, em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, depois sobre os demônios, as forças da natureza e a morte.
Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas e um dos seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. O Evangelho de Marcos é sabido por todos nós que é o mais antigo escrito, né, professor? É o primeiro evangelho, na verdade, né? O Evangelho de Marcos é tão importante que ele acaba servindo, é possível, né, fazer essa afirmação, porque muitos críticos, né, do texto, né, têm demonstrado isso, que grande parte dos outros evangelhos sinóticos parte de coisas que Marcos já disse. Né? Então tem uma porcentagem grande de Marcos em Lucas, tem uma porcentagem grande de Marcos em Mateus. Então Marcos foi uma fonte importante de conhecimento para os outros evangelistas. Então olha a importância do evangelho, né, de Marcos. E ele ressalta, ele decidiu, né, ressaltar esse aspecto do ministério de Cristo, que é o aspecto de servo, né? Esse primeiro aí, vencedor sobre as enfermidades, a quantidade de enfermidades que Marcos narra, né, de paralíticos, coxos, cegos, leprosos, né, ele fala da mulher que tinha uma hemorragia crônica, né, isso tudo está registrado em Marcos. Então, a quantidade de enfermidades que ele narrou, que foram curadas pelo servo, né, que tem poder sobre as enfermidades, servo vencedor, né, sobre as enfermidades, é impressionante, né, e de alguma forma demonstram também a divindade de Cristo, porque a própria tradição judaica, né, demonstra que alguns pecados, algumas enfermidades eram impossíveis de serem curadas, até mesmo milagrosamente, né? Eles não admitiam que certos milagres acontecessem para certos tipos de enfermidades. Eles achavam impossível, é o impossível do impossível, né? Mas Cristo veio quebrando esses paradigmas também, esses entendimentos que eles tinham, essa tradição, né? E Jesus fazia muito isso, e ele veio curando o leproso, ressuscitando mortos, que já estavam mortos há muito tempo, e então ele veio para mostrar essa eficiência do reino, né, e para trazer esse avivamento de fato, né. Eu gostei muito dessa palavra que o comentarista deixou para a gente aqui, no Evangelho de Marcos, sobre esses três aspectos aí do Cristo vitorioso, do Jesus vitorioso, sobre as enfermidades, sobre o sistema judaico, né, sobre as influências do Sinédrio, dos fariseus, dos escribas, e também sobre a morte. Isso é fantástico, esse avivamento. Esse avivamento, nós estamos falando de um renascimento, algo que estava morto renasceu. Nós estamos falando disso aqui. E Marcos teve o cuidado de registrar em todos esses eventos que ele fez tudo isso na forma de servo, né? Venceu sobre as enfermidades, triunfou sobre as enfermidades como servo. Não fazia nada sem se submeter ao Pai, né? Nesse momento da encarnação, né, há algo que não se vê antes e nem depois, em toda a eternidade, que é a sujeição do Filho, né, a submissão do Filho como uma pessoa menor, né? Nesse momento ele é menor do que o Pai, ele é menor do que o Espírito, né? Então é o que se chama de trindade econômica, né? Nesse momento da história, ele não faz nada sem o aval do Pai, né? E sem a liberação de poder do Espírito, né? Ele fazia pelo Espírito. Os evangelistas todos registram isso, né? Tudo que ele fez foi movido pelo Espírito, foi cheio do Espírito, né? E ele sempre fazia com oração, sempre fazia buscando o aval, a confirmação, né? Do Pai, para fazer o que ele fez, né? Então ele foi vencedor, ele foi sofredor, né? E ele foi triunfante
sempre na condição de servo, sempre sujeito ao Pai, né, e sempre rendido ao Espírito. É tão importante quando a gente fala isso, você frisou bem, esse momento da encarnação, o período de vida dele, sendo homem. Esse período aí, Hebreus também fala, né, fizeste um pouco menor. Né, nós estamos falando do momento de encarnação, o Jesus homem. Todo o restante da história, ele é igual ao Pai, igual ao Filho. E ele não deixou de ser Deus, tá? Em momento algum. Só que nesse momento da encarnação, nesse momento ele estando aqui como servo, ele foi submisso, ele foi servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus deu a ele um nome sobre todo nome. Avivamento em Lucas, nós encerramos o primeiro bloco aqui. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como as mensagens dos anjos aos pastores. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, era o avivamento enviado dos céus. Eu acho que não tem um avivamento mais claro do que esse nos evangelhos, não, professor. De um servo, de um Deus que se encarnou, de uma morte que foi precedida, foi vencida pela ressurreição, mas, acima de tudo, aí a descida, a encarnação. Isso aí é fantástico para nós seres humanos, tá? E é interessante, a pessoa que Deus usou para trazer essa ênfase, né, do homem, Cristo, né? A pessoa que Deus usou é um médico, né? Alguém que entende da estrutura um pouco mais do que os outros, né? A estrutura do corpo humano, né? E foi uma escolha perfeita, porque Lucas coloca essa ênfase no seu evangelho, ele traz detalhes aí, né, que outra pessoa, né, que não tivesse esse tipo de conhecimento, talvez não atentaria para esses tipos de detalhes, né? Muito bom. Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas estamos estudando a lição de número 3. Lembrando que estamos falando, professor, do primeiro trimestre de 2023, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estudaremos 13 lições maravilhosas sobre avivamento. Professor, no primeiro bloco nós falamos aí do avivamento nos evangelhos. Nós precisaríamos aí de muito tempo para falar desse avivamento nos evangelhos. Agora nós vamos falar em Atos dos Apóstolos, que é um outro tema muito estudado na teologia, né? Na história da igreja. Então nós vamos aqui sintetizar o estudo no livro de Atos, né? Bem assim, resumido mesmo, nós precisaríamos de muito tempo, mas vamos lá. Avivamento nos Atos dos Apóstolos. A gente pensa que avivamento só foi a partir de Atos 2, mas quem preparou o caminho para o avivamento mesmo começou lá no Antigo Testamento. Cristo veio e executou a obra que só Ele poderia executar e outorgou a descida do Espírito Santo à igreja triunfante. A igreja queria dar sequência no trabalho de Cristo. Mas o avivamento chave mesmo, nós já falamos dele aqui. O Antigo Testamento é a base, Cristo é a mola propulsora disso aí, é o divisor de águas. E agora nós vamos ver a ação do Espírito Santo no Novo Testamento aqui, a partir de Atos e nas epístolas. No Antigo Testamento, como a gente viu na aula passada, né, esse avivamento veio sendo construído, né, no decorrer do tempo, conforme o povo eleito de Deus se relacionava com ele. Né, esse avivamento veio sendo, as bases para um avivamento genuíno, né, vieram sendo construídas aí ao longo da história, né, do caminhar desse povo de Deus com o seu Deus. Né? E assim, os profetas do povo de Deus também registraram, né, que haveria algo muito maior acontecendo,
né, que viria um avivamento muito maior, muito mais expressivo, muito mais importante, né, num futuro próximo, né, a eles, e alguns 800 anos antes, 700, 600, muitos anos antes, né, até 400 anos antes, né, vieram falando desse avivamento que viria. E, assim, poucos judeus, né, povo eleito de Deus, atentaram para palavras como a de Joel, por exemplo, né, que esse avivamento não dizia respeito exclusivamente ao povo de Deus, aos judeus, né? Esse avivamento ele ultrapassaria as fronteiras de então, né? Porque até lá o Espírito vinha de forma regrada e específica sobre uma comunidade específica, sobre um povo específico dentro dessa comunidade, né? Pessoas especiais ali nesse meio, né? E assim, esse avivamento que viria, o Espírito seria derramado sobre jovens, crianças, mulheres, escravos, né, pessoas de outras etnias, né, os gentios, né, as nações. O Espírito viria sobre as nações. Né, então profetas como Joel profetizaram isso. E Atos registra, né, como essas profecias se cumpriram. Né, na igreja primitiva, como o evangelho saiu das fronteiras de Jerusalém e se espalhou até os confins da terra. Atos, Lucas que vai registrar no livro de Atos como isso aconteceu, né, como esse avivamento ultrapassou essas fronteiras e chegou em todo mundo, né. Muito bom. Então nós vamos ver aí em Atos exatamente a expansão do Evangelho, né? E também nas epístolas. O avivamento da igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Vamos ler o ponto 2 aqui, a gente fala aqui, a descida do Espírito. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C. em Joel. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, Nosso Senhor reuniu discípulos e deu a grande comissão. Dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Bom, professor, em Atos Apóstolos aqui nós precisaríamos de muito tempo para falar dos 28 capítulos ali, como aqueles primeiros discípulos, aqueles primeiros 120 crentes ali, receberam o Espírito Santo e o trabalho que essa igreja primitiva fez no mundo espiritual. Em tão pouco tempo, impelidos pelo Espírito Santo, eles conquistaram o mundo antigo, vamos falar assim. E hoje a gente vê tanto método, né, de implantação de igreja, de crescimento, a gente vê tanta coisa sendo produzida nesse sentido, né, em forma de livros, em forma de masterclasses, em forma de um monte de coisa, de coaching, né, de plantação de igreja e crescimento de igreja, coisas do tipo, e desconsidera-se, né, parece que não leram Atos direito, né? Aqueles homens já eram crentes, já eram cristãos, né, já tinham o Espírito Santo, né? É só ler os evangelhos sinóticos aí direito que dá para perceber isso, né? Eles já tinham o Espírito Santo, já andavam com Jesus, já eram cristãos, né? Já tinham o que precisava, né, para produzir essa vida, né, de que Jesus falava, mas ele fez uma promessa mais ousada, né, que vai além disso, além de ser cristão, além de ter o Espírito Santo, né, que é ser cheio do Espírito Santo. Ele falou que isso era possível, né, e conforme todas as palavras que ele fala, né, sempre acontece. E aconteceu e foi registrado aí em Atos 2. Né? Aqueles homens que já eram crentes, que já tinham o Espírito, foram revestidos, foram cheios do Espírito, né? Para com poder
e mais ousadia, e mais intrepidez, e mais coragem anunciar o Evangelho até os confins da terra, né? E é por isso, só por isso, que a igreja cresceu de 120 para 3.000 em pouquíssimo tempo. Só por isso. Né? Não é por causa de método, não é por causa de fórmula, né? É por causa do Espírito. Né? É por causa do avivamento genuíno produzido pelo Espírito de Deus. E sempre acompanhado da palavra. Né? Não fosse aquela pregação daquele homem cheio do Espírito, aqueles 3.000 não viriam. Né? Então, sempre palavra e Espírito. Né? E essa é a fórmula. Se tem que vender uma fórmula, que seja essa. Né? Nós precisaríamos, professor, de muito tempo para falar de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos tem início e não tem fim, porque a história continua, né? A ação do Espírito Santo continua nos dias atuais. Isso é fato. Agora, uma visão panorâmica dos 22 capítulos, a gente consegue ver aí, em Atos 1 a promessa, no 2 a descida do Espírito Santo, no 3 o primeiro sinal ali de Pedro e João, no 4 eles são presos e são soltos daquela prisão, no 5 acontece ali aquele episódio de Ananias e Safira que trouxe temor para a igreja, no capítulo 6 a instituição dos primeiros diáconos, no 7 o Marte Estevão, no 8 o evangelho começa a chegar em Samaria, Filipe cheio do Espírito Santo, e 9 a conversão do apóstolo Paulo. Do 9 para frente, em 10 do evangelho chega na casa de Cornélio, né? Chega fora, em cumprimento à profecia de Joel de novo. Do capítulo 11 para frente nós vemos aí as viagens missionárias de Paulo, a preparação à igreja em Antioquia da Síria, envia esses homens, e a gente vê o quanto o Espírito Santo trabalhou na pregação do evangelho, impeliu esses homens, encheu eles e eles pregaram o evangelho. É muita coisa em Atos dos Apóstolos, e a gente vê o resumo de tudo isso aqui é exatamente a ação do Espírito, nenhum subterfúgio humano. Isso aí está fora. Não tem nada que para alguém cheio do Espírito Santo. Né? Cadeias, açoites, apedrejamento, nada disso parou. Esses homens avançaram e o Evangelho se espalhou pelo mundo todo da época em pouquíssimo tempo. Muito bom. Outro tema importante aqui, professor, e nós encerramos aqui, é o avivamento nas epístolas e também no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Essa citação está em 2 Timóteo 1:11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre as igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos, a salvação, em 1 Coríntios e 2, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da igreja dos salvos, em Filipenses. Todavia, porém, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas encheios do Espírito, esse apelo continua a ecoar atualmente. Outro tema complexo demais para muito pouco tempo, as 13 epístolas aí, a gente deu uma visão aqui bem reduzida mesmo. Né? O pessoal quiser saber aí mais sobre as epístolas paulinas, vai ter que vir na Princesa Isabel 52, né? Nas nossas classes aí, a gente tem mais tempo para comentar, né? Quem sabe discutir aí o avivamento nas cartas eclesiásticas, né, o avivamento nas cartas pastorais, né, e o avivamento nas cartas da prisão, né, só nas cartas paulinas. Né? Então, com mais tempo a gente consegue discutir esses pontos, mas aqui a gente tem o tempo reduzido, né, e nosso tempo está correndo. Mas é interessante ver na vida de Paulo, né, o quanto o Espírito Santo faz diferença na vida de alguém disposto a pregar o Evangelho, né, a resgatar almas perdidas para o reino de Cristo. Era um homem que, por seu zelo à sua religião antiga, né, perseguia os cristãos, né, consentiu na morte de alguns deles. Isso é claro nas suas próprias cartas, né? E quando teve um encontro real com Cristo e teve a experiência com o Espírito Santo, né, de ser cheio do Espírito,
ele se tornou um dinamite, né? Se tornou uma ferramenta poderosa na pregação do Evangelho, e o seu querigma, né? É assim, um modelo para qualquer pregador, né? A mensagem de Paulo é uma mensagem de Cristo crucificado, né? E esse Cristo crucificado passou por aquilo para salvar a todos, né? Judeus e gentios, né? Homens e mulheres, né? De qualquer etnia, de qualquer povo, tribo, língua e nação, né? E isso fica evidente nas suas cartas, e inclusive no registro que Lucas fez em Atos dos Apóstolos. Então é um conteúdo riquíssimo. Como é que a gente vai falar disso assim, né? Com tão pouco tempo? Bom, mas assim, eu acho que já deu para dar uma visão bem assim, compacta, né, desse avivamento das epístolas, e a gente vê a importância do Espírito Santo. O que eu quero destacar aqui, professor, tanto nas epístolas paulinas, nas gerais e no Apocalipse, que a gente vai ler agora, é exatamente a ação do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo nesse avivamento na Terra hoje, né? Nós vimos isso no mundo antigo, lá no Antigo Testamento, e agora no Novo, a partir da descida do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, já falamos aqui, nas epístolas paulinas, está repetindo o que está em Atos, né? Repetindo assim, Paulo ele dedica um tempo maior, né, a esses escritos. Mas, por exemplo, quando Paulo escreveu aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, as viagens missionárias dele estão registradas lá em Atos. Então ele está fazendo ele está pegando aquele texto de Atos e dando uma esmiuçada nele nas epístolas. Então é bom a gente entender isso também, a ação do Espírito. A gente já teve lições aqui, trimestres inteiros sobre essas cartas, né? As gerais também igualmente. Já teve lição inteira sobre Hebreus, sobre Pedro, sobre Tiago, sobre Judas. Eu não me lembro, sobre a carta de Judas, mas essas outras, né, eu sei que já teve trimestre inteiro, então imagina a quantidade de conteúdo, né, que a gente pode falar aí em classe, né, com participação da turma e tudo, né? É um conteúdo muito rico. Eu quero aproveitar uma oportunidade aqui, nós já estamos quase encerrando, mas falar para você o seguinte, você que está aí sempre nos acompanhando, tem um monte de comentário das nossas lições aqui no nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá, esses assuntos nós estamos falando, o professor acabou de falar aqui, nós estudamos ano passado sobre a vida do apóstolo Paulo. Então muita coisa que nós citamos aqui o avivamento das epístolas paulinas, tem lá no nosso canal no YouTube, tem lá 13 lições só sobre isso. Dá uma olhada lá e aproveite e compartilhe essa informação com outras pessoas também. Abençoe a vida de outras pessoas, né? Dá um cliquezinho lá, deixa um like lá no canal, faça o seu comentário e deixa o Espírito Santo te usar. Professor, encerrando aqui no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito entre 90 e 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos, a revelação do Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação das coisas em relação à igreja e também em relação às nações. Começa no arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, Gog e Magog, coisa que nós estudamos recente agora, no trimestre passado, e até a gloriosa, o estágio final da igreja, novos céus e nova terra. Então nós vemos o papel, a ação do Espírito Santo em toda a história. Isso é glorioso, né? Vai culminar num grande avivamento mundial, né? Com o governo milenial, né? O maior de toda a história, né? E inclusive o mais extenso, né? Vai ser um avivamento que vai durar pelo menos 1000 anos, né? Então vai ser o maior e o mais extenso de toda a história e está pertinho de acontecer, né? Muito bom. Professor, obrigado por hoje, tá? Amém. Encerramos aqui, desejando uma ótima semana a você, e participe das nossas escolas em qualquer igreja Assembleia de Deus, geralmente aos domingos de 8 às 10, as classes separadas. Você é o nosso convidado. Voltaremos na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.